Então vamos lá. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com imenso prazer, então, que nós damos início à banca de defesa de doutorado do meu orientando Stefano Stanley, que hoje, então, vai defender a tese de doutorado por ele mesmo, intitulada Um Hobbit a Menos, um Hobbit a Mais. Será que tanto faz? Então, é com imenso prazer que eu dou início a esses trabalhos e começo agradecendo imensamente a esta banca maravilhosa, foi a banca que eu e Stefano escolhemos com todo carinho, com todo amor, tínhamos certeza que é a banca ideal para avaliar esse trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a professora Luciana de Campos, da Universidade Federal da Paraíba e do grupo o grupo Neve também. Gostaria de agradecer à professora Fernanda Silvestre, da Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de agradecer à professora Renata Filipov, da Universidade Federal de São Paulo, e à professora Karin Volodev, aqui da nossa casa, a Unesp de Araraquara. Então, muito obrigado por terem aceitado este convite, por estarem aqui hoje, participando desse momento tão importante, tão especial para o Stefano, em primeiro lugar, que conclui um longo trajeto iniciado lá na graduação há mais de 10 anos, né? E para mim também é um momento muito especial, porque é o segundo doutor que eu tenho a oportunidade de formar, né? E isso é muito emocionante, eu me emociono muito com isso, porque é um trajeto longo, é um trajeto difícil, né? Todos nós aqui sabemos disso, nós, né, os membros da banca, que são todos, né, ou melhor, todas doutoras, né? Sabemos no nosso país a imensa dificuldade que é para se chegar a este momento, né? E o quanto também vimos sendo desvalorizados ao longo do tempo, né? E julgados de maneira tão leviana, né? Sem que se saiba, sem que se pergunte o imenso trabalho que demanda, né? Um trabalho físico, psicológico, um trabalho de criação, né? Para se chegar a este momento. Então, eu fico muito emocionado, desculpem, eu vou me emocionar, isso é fato, com certeza. O Stefano me perguntou, né? Cido, né, você vai chorar? Eu falei, não sei, né? Tá, então vou pegar um martelo e deixar aqui, qualquer coisa eu dou uma martelada no seu dedo. Tá bom, certo? Percebam que relação saudável, né, entre orientador e orientando, né? Uma relação, assim, saudável. O orientando dá a arma do abate dele para o orientador, dá a martelada no pé do orientador e por aí vai, né? Então, vocês percebam, né, que isso, enfim. Bom, então, eu agradeço imensamente a cada uma de vocês, Luciana, Fernanda, Renata, Karen, por este momento, por estarem aqui, por compartilharem os conhecimentos que trarão. Agradeço desde já pela leitura que fizeram do trabalho do Stefano, pelas contribuições que vão trazer, não só agora para o trabalho dele, mas a partir daqui, para o início de uma nova carreira, né? Para o início de uma carreira. Então, eu me lembro bastante da minha própria banca de doutorado, que tudo que foi falado ali para mim, naquele momento de arguição, tenso, que a gente sabe como que é, mas até hoje eu me lembro de elementos que foram importantes na minha defesa de doutorado para a minha carreira, né? Então, sem que vocês mencionem qualquer coisa sobre isso, mas com certeza vocês vão trazer elementos também que serão importantes para a carreira deste profissional que hoje conclui, né, o último trajeto de formação acadêmica possível no nosso
país, né? Então, muito obrigado de coração pela leitura, pela contribuição, e muito obrigado pelo companheirismo, né? Todas vocês são companheiras, pessoas que eu considero companheiras, pessoas que eu considero irmãs neste trajeto, né, que vimos na nossa profissão, pessoas que eu tenho muito respeito pelo trabalho que desenvolvem, por tudo que fazem, por tudo que são, por tudo que se tornaram. Então, muito obrigado. Não é por acaso que vocês estão aqui, tá? Então, com muito carinho que eu dou início a essa banca, feitos esses agradecimentos iniciais, eu passo, então, né, a palavra à professora Renata Filipov para fazer as suas considerações, a sua arguição ao Stefano. Muito obrigado, Renata. Cido, querido, Stefano, queria começar agradecendo imensamente pelo convite de vocês, que eu sei que é um convite muito especial, é um convite muito carinhoso, e não podia ser diferente disso, partindo de vocês. Dizer que é um prazer imenso estar aqui para conversar, Stefano, com você, enquanto vítima, estou brincando, mas conversar com você sobre essa longa trajetória que se iniciou lá atrás, né, como o Cido mesmo já mencionou, e o seu texto também fala disso, e dizer que é um prazer estar aqui também pelo fato de eu ter estado na qualificação. Então, ter visto, né, as duas pontas oficiais de arguição que um doutorado prevê no programa de vocês, a qualificação e a defesa, né. Dizer que também é um prazer imenso estar aqui com Luciana, com Fernanda, com Karen, amigas de tantas empreitadas acadêmicas, né, amigas de grupo de pesquisa, amigas de GT, Ampol, e milhões de peripécias acadêmicas aí ao longo dos anos, né, já estivemos juntas em bancas, já estivemos juntas em muitos eventos, e que venham tantos outros, né, ainda mais no momento, como o Cido bem colocou, que temos que resistir, não só à pandemia que nos cerca de maneira bastante aterradora, mas também resistir aos ataques que a universidade pública vem sofrendo, e não, infelizmente não são de hoje, e ao que tudo indica não vão terminar tão cedo. Então, e também resistir aos ataques que uma opinião pública muito facilmente manipulada, né, nos dirigem, né, afinal nós somos bagunceiros, nós somos baderneiros, nós somos maconheiros, nós pegamos dinheiro público e nada fazemos, nós não estamos trabalhando, não estamos dando aula e por aí vai, né. Então, dizer que hoje é um momento de glória, Stefano e Cido, é um momento de finalização de uma etapa muito longa, muito difícil, muito dura, que começa com uma graduação, mestrado, doutorado, mas que não termina aqui, né. Este é o último grau, oficialmente falando, no país, mas não, eu tenho certeza de que não será a última empreitada acadêmica do Stefano com Tolkien, e muito menos a última jornada com o legendário tolkiano, né? Já vejo Stefano fazendo pós-docs, já vejo Stefano organizando eventos, já vejo Stefano continuando publicações que eu sei que estão aí sendo gestadas, dando pequeno spoiler, que não deveria ter dado, mas eu sei que esse não é de jeito algum a última cena, né, de uma pesquisa. Ao contrário, a pesquisa não acaba. Você hoje, Stefano, está se consolidando como um pesquisador tolkiano, como um especialista em Tolkien, como um scholar, como a gente fala em inglês, mas de jeito nenhum você vai sumir, e se sumir, acharemos você, pode ter certeza disso, né. Então, isso tudo dito, né, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e pela deferência da banca em entender esse meu momento pessoal, pandemístico, cirúrgico,
inesperado, que vai me obrigar mesmo hoje a estar num dia infernal, já começou logo cedo, e por conta realmente da cirurgia de amanhã cedo, eu tenho que estar no hospital me internando às 5:30 da manhã. Então, assim, ao terminar a minha parte da banca, eu vou desligar a câmera e aqui o meu microfone, e vou ficar ouvindo enquanto eu vou cuidando de várias outras coisas, e retorno para as nossas deliberações e para comemoração final, porque eu já digo, é comemoração que vem pela frente, não tenho a mínima dúvida que as minhas amigas de banca vão concordar comigo nisso, é dia de comemoração. Mas, né, eu tenho que fazer cumprir o meu papel aqui de arguidora, Stefano, então lá vou eu. Sou muito prolixa, vocês sabem disso, já esse meu longo preâmbulo já deixou isso claro, então eu tenho aqui um script que depois eu vou mandar por e-mail, tá, para você, se do pedido que encaminhe para o Stefano, com questões, com alguns pequenos apontamentos, e também o texto da tese, Stefano, eu marquei várias coisas nele, para depois você fazer uma revisão final, tá? Então, eu vou mandar esses 2 arquivos, terminando a minha parte aqui, já para você, Cido, tá? Vou mandar por e-mail, aí depois vocês terão isso. Bom, eu começo, Stefano, com a divisão que eu sempre faço em bancas, não? Comentários gerais e comentários específicos. Então, eu vou passar os comentários gerais agora, olhando para o meu script aqui. Stefano, como ele disse na qualificação, o seu estudo é muito inovador e de fôlego, de extremo fôlego, em termos de estudos tolkianos, 195 páginas, mostrando uma profunda vivência com a obra do autor e uma coragem de impor a sua voz. É um estudo que vê os hobbits como centrais, figuras no entrecruzamento de tempos, obras, gêneros literários, espaços, forças e criaturas. É uma contribuição muito importante, muito relevante para a fortuna crítica do autor, dentro e fora do país, e para o estudo na fortuna crítica da sua cosmogonia e teogonia. Então, realmente é um doutorado. Realmente você traz uma hipótese, você a defende e você a deixa muito clara ao longo do seu trabalho. É um texto em que você se posiciona firmemente, como eu já também havia dito na qualificação, algo que não é comum, mesmo em teses, tá? Que eu tenha lido nos últimos anos. Em geral, o que a gente vê é uma grande resenha, um resenhão de tudo que foi dito, e muitas vezes falta a voz do pesquisador. E você não traz a sua voz. Na qualificação, eu achei e mencionei para você que eu achava que estava até um pouco excessiva, que eu sentia falta naquele momento da fortuna crítica, de outras vozes em contraposição. E pedi que você, para a tese, fizesse um pouco de relativização em alguns momentos, e você fez isso, tá? Você abriu a voz para textos literários do próprio Tolkien, que já vinham aparecendo na qualificação, e você também trouxe a voz de outros teóricos. Então, saliento que isso foi bom de ter visto, tá? De ter sido visto. E também gostaria de salientar que uma coisa que eu lhe pedi em particular na qualificação, que foi uma pequena reestruturação dos capítulos, pensando naquele momento que aquele seu capítulo sobre a questão editorial, os problemas, os celeumas de Tolkien para conseguir publicar suas obras, na qualificação eu achava que estava deslocado, eu tinha sugerido que colocasse na introdução, e você fez essa reestruturação, você colocou como primeiro capítulo, então isso tornou o seu texto mais orgânico, mais, digamos, palatável, tá? Sem tantas quebras argumentativas, e isso realmente para mim foi muito bom de ver, tá? O seu texto está muito bem escrito, você é uma pessoa que sabe escrever muito bem. No entanto, isso sempre vai acontecer, algumas poucas ocorrências de errinhos de digitação, de probleminhas de escrita, coisa pequena, que eu marquei no exemplar, tá? E que depois você vai receber para poder fazer a correção. Principalmente eu notei um problema com o uso de crase, eu acho que é importante você dar uma olhada nisso, eu marquei lá, tá? Agora, o seu abstract, Stefano, como não podia deixar de ser a minha voz como professora de inglês da vida toda, não consigo não falar, precisa de uma revisão. Ainda há vários problemas, tá? Marquei lá também para você. Revisão realmente de língua inglesa. Bom, a exemplo do que eu lhe disse na qualificação, embora você tenha trazido a voz de outros pesquisadores, eu ainda continuo sentindo falta
de um estado da arte um pouco mais completo, principalmente em termos de pesquisa brasileira sobre Tolkien. Você, na qualificação, não tinha trazido estado da arte nenhum, você colocou algumas coisas mais internacionais, e aí eu fiquei pensando, mas por quê? Foi uma escolha pensada? Se sim, ok, mas queria que você explicasse. Porque eu acho que, principalmente numa tese, é importantíssimo trazer o contraponto. Deixar muito claro a que veio. E a que veio você traz com a sua voz, mas seria importante trazer o a que veio em contraponto com o resto. Então, usando o termo resto aqui de maneira muito pejorativa, tá? E simplista, mas pensar mesmo, olha, ok, no Brasil, caro leitor, o que temos é isto. Tá? O que temos é o estudo X de fulano que fala sobre Y, e ponto. O estudo de Beltrano que fala sobre tal coisa. Fazer realmente um levantamento e colocar isso no seu texto, na parte em que você justifica o motivo da sua pesquisa, e o motivo pelo qual a sua pesquisa é, a seu ver, inovador. Então, trazer a voz alheia, inclusive para dizer, olha, ninguém faz o que eu faço mesmo. O que existe é o estudo de X, Y, Z. A começar pelo estudo do seu orientador. Me chamou muito a atenção o fato de que o Cido não aparece no seu trabalho. Não sei se foi uma coisa pensada e decidida por vocês dois, mas eu senti falta disso. O Cido é uma voz importantíssima nos estudos tolkianos deste país. Então, não achei o Cido, nem na bibliografia, né? Então, trazer um pouco mais dessas vozes, até para mostrar suas incongruências, não estou falando do Cido nesse caso, estou pensando em outros nomes que eu não vou mencionar aqui, e eu tenho certeza que nesse momento você sabe de quem eu estou falando. São conversas de backstage, não vem ao caso nesta banca, mas é importante que apareçam no seu texto, senti falta. E mesmo no mundo internacional, você traz livros, senti falta de artigos, senti falta de teses, dissertações, há muita coisa no mundo por aí. E há links e mais links, né, que trazem essas teses, né, atualmente está tudo digitalizado, dá para achar. Então, senti realmente falta, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Continuo sentindo essa falta. Bom, então eu queria depois que você explicasse, tá, por que esta opção, né, por que essa opção foi feita. A sua bibliografia, Stefano, está bem mais gordinha do que estava na qualificação, mas ainda me chama a atenção ela ser muito magrinha, são 2 páginas, 3 páginas, quando em doutorados, principalmente, às vezes as pessoas põem 20 páginas de bibliografia. Então, eu queria que você explicasse um pouco qual foram as suas escolhas, né? Por que você coloca na bibliografia o que você coloca, por que você opta por não colocar tantas outras coisas, não, quais foram os seus critérios de seleção, tá? Bom, como a banca é muito longa, como bem disse o Cido, eu vou me ater agora a comentários específicos, principalmente ao início e ao fim do seu trabalho. A introdução e as considerações finais, falando também algumas coisinhas sobre o primeiro capítulo. Então, essas foram as minhas escolhas, tá? Começo lhe perguntando, em termos de comentários específicos, um pouco sobre a escolha do título do primeiro capítulo do seu trabalho, em que você denomina problemas editoriais, ponto. Então, capítulo 1, problemas editoriais. Só que aí, na hora da divisão desse capítulo, você sim, começa falando de todos os problemas editoriais pelos quais Tolkien passou e que levaram o autor a acabar fazendo uma publicação em ordem inversa do que ele pretendia fazer com as suas grandes obras dentro do legendário. Você faz isso super bem. Mas aí, no item 1.2 e 1.3, você entra em outra seara. Você vai já entrar em um pouco de análise, etc. E você não está mais falando de problemas editoriais. Então, eu fiquei pensando se esse seria um bom título para ser mantido, ou se seria o caso de você mexer um pouquinho nesse título e colocar algum binômio, sei lá, problemas editoriais e X.
de forma que contemplasse esses itens 1.2 e 1.3, porque na forma como eu vejo, até de olhar o sumário, isso já é visível, quer dizer, parece que está alguma coisa pendente ali, que não se encaixa em problemas editoriais. É uma coisa que, a meu ver, é muito simples de ser resolvida, né? Muito, muito simples. E que vai dar conta, de fato, da estruturação que você pensou para esse primeiro capítulo, tá? Bom, que mais? Eu vou entrar em algumas páginas, tá? E vou fazer realmente uma série de perguntas provocativas. Na página 10 do seu trabalho, deixa eu pegar aqui no meu exemplar também, para poder localizar. No primeiro parágrafo da página 10, não o primeiro, enfim, o primeiro, na verdade, é a continuação da página 9. O primeiro que começa na 10, que começa com o modernismo preocupou-se em retratar o mundo a partir da percepção do sujeito, o que implicou na verdade, não tem esse nome, mas tudo bem, o que implicou o esvaziamento do enredo, a criação de lacunas, dada a ênfase na personagem, na individualização. Tolkien faz o oposto disso, privilegiando a ação como consequência do foco destinado à viagem, ao trajeto, etc. Bom, a minha dúvida é com relação a este o modernismo. Então, a minha primeira pergunta mesmo, mais focada para o seu texto, é a seguinte: de que modernismo você está falando? Existe um só modernismo? De que país você está falando? De que cronotopo, no sentido bakhtiniano, você está falando? Né? Eu queria ouvir um pouquinho você, com relação a esse seu o modernismo, né? Vou até expor um pouquinho o que eu acho a respeito da palavra modernismo, e vale para outros estilos literários, como romantismo, simbolismo e por aí vai. Na verdade, eu acho, não só eu, mas muita gente acha, que a gente deveria falar os modernismos, ou pelo menos delimitar um pouco mais, o modernismo inglês da primeira metade do século XX, ou talvez mais ainda, o modernismo inglês de Virginia Woolf, ou o modernismo inglês de James Joyce, porque mesmo quando a gente compara Woolf a Joyce, são mundos totalmente diferentes. E quando a gente compara o modernismo de linhagem inglesa com o modernismo brasileiro, outro pepinaço, porque, né, é outro mundo. Então, assim, eu me preocupo muito quando eu vejo essas afirmações em textos de alunos ou em teses, o modernismo, o romantismo, etc. Eu até, há muitos anos atrás, na minha formação, eu tive a grata surpresa de poder fazer uma disciplina de pós-graduação, agora não me lembro se foi no meu mestrado ou doutorado, na USP, em que, com uma disciplina que se chamava Os Romantismos, no plural. E aí, eram aulas com a minha querida e praticamente saudosa orientadora, Maria Cecília Queiroz de Moraes Pinto, falando do romantismo francês. Tínhamos Munira Mutran falando dos modernismos ingleses e irlandeses, e por aí vai. Eloá Reiser, que com certeza Karen conhece bem, o nome é extremamente familiar, falando da Alemanha. E elas foram mostrando exatamente isso, são múltiplos modernismos, dependendo do caso, dependendo do autor, dependendo do momento. Então, assim, quando eu vi esse seu o modernismo aqui, me chamou muito atenção. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, tá? O que você tinha em mente, se você quiser, é claro. Na página 12, eu tenho mais uma pergunta provocativa para você. Você está falando na página 12 da ficção científica, e aí a minha seara, né, um pouquinho, mais ou menos, né, a nossa seara de Fantástico e companhia, e você diz assim, no finalzinho do segundo parágrafo, o parágrafo que começa com o detalhamento e o amalgamento, então é a última sentença. Através dessas perspectivas, Tolkien se propôs a ir na contramão do fluxo da ficção científica. Ok, vertente dominante da literatura fantástica na primeira metade do século XX,
que se preocupava em retratar a humanidade e o planeta Terra sobre um viés tecnológico e futurista. Queria lhe perguntar um pouquinho sobre isso, que você falasse um pouco sobre a ficção científica como essa vertente dominante. Em que sentido ela é dominante? Me chamou a atenção, eu não tinha pensado na ficção científica, que sim, ela surge realmente fortemente, com esse nome, inclusive com esse rótulo, na primeira metade do século XX. Mas ela foi dominante mesmo? Não havia outras vertentes? Então, não sei. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que você quis dizer com isso. Na página 13, Stefano, eu vou voltar à mesma pergunta que eu fiz lá na qualificação, que é com relação à alegoria. Talvez seja a pergunta mais provocativa que eu vale fazer hoje, né? Na qualificação, você estava dizendo, e aqui você reitera praticamente o mesmo trecho do texto, você fez pequenos ajustes, é fato, mas ainda é aí, o cerne está aí. Você diz que o Tolkien, se traz uma longa citação, né, em que o Tolkien diz que de jeito nenhum sua obra deveria ser lida como algo alegórico, que ele não era alegórico, que ele era contra o alegórico e tinha raiva de alegórico, né? Mas eu fiquei pensando, na qualificação eu provoquei sobre isso, e eu retorno aqui a mesma pergunta. Por que ele diz que não deveria ser lido como alegórico? Por que ele diz que sua obra não era alegórica? Será que a gente não pode lê-la como tal? Até porque, ao longo do seu texto, tá, você tem uma sacada que me pareceu incrível, que é de pensar os hobbits como o entrecruzamento de dois gêneros. Os hobbits fazendo a ponte, e a obra, o Hobbit, né, fazendo essa ponte entre o mundo épico e o mundo do romance. Será que a gente não está diante, portanto, de um legendário que, na verdade, faz, alegoricamente, a grande batalha entre os dois gêneros? A passagem de mundo, do mundo épico para o mundo do romance, que você fala disso o tempo inteiro no seu trabalho. Será que não seria uma alegoria? A alegoria da literatura, a alegoria dos gêneros, a batalha dos gêneros? Não sei. Fiquei pensando tanto isso, e aí você manteve a questão da alegoria aqui. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, o que você pensa a respeito disso? Não vou falar de todas as questões que eu propus aqui, porque algumas delas eu acho que você pode depois só pensar com o Cido, numa necessidade de entrar aqui. Mas eu queria perguntar para você, na página 17, você está falando dos gêneros do romance, né, dos estudiosos, dos grandes pilares teóricos do romance, e você diz assim, as teorias tradicionais do romance, Lukács, Bakhtin, Watt, restringindo-se aqui aos mais conhecidos no Brasil, enfatizam de um modo ou de outro o hibridismo, a maleabilidade, natureza inacabada do romance. Ok, por mim, tá ótimo. Concordo, assim que eu leio também as obras deles, a recepção deles vai nessa linha mesmo no país, mas eu queria lhe perguntar, como é que você chegou à conclusão de que eles são os mais conhecidos no Brasil? De que fonte em que fonte você bebeu? Né? Como é que você pode afirmar que eles sejam os mais conhecidos? Então, da onde vem essa sua pequena afirmação? Tá? Pergunta provocativa mesmo. Na página 17 ainda, Stefano, uma sugestão de uma pequena correção aqui, que essa eu queria mencionar, porque eu acho que é importante para o público que está assistindo, para os alunos que estão assistindo. No finalzinho desse mesmo parágrafo, você fala de James Joyce e o seu Ulisses. E aí você abre parênteses e você coloca Ulisses 22. Eu acho que é um probleminha de ABNT aqui, né? Eu acho que deveria ser Joyce de novo, ou nem precisa, direto 22, porque você já fala em Joyce, você já dá o nome da obra, e aí você põe 20. Para que repetiu esse Ulisses aqui? Então, eu acho que é uma questão de microcorreção, tá? Queria perguntar uma coisa para você. Você, na sua dissertação de mestrado, que eu não li, tá? Falha minha, você adentra esse cenário todo de Tolkien. E aí você, na sua qualificação, e aqui hoje na sua tese, você reitera que a ideia do doutorado surgiu da arguição da Karen. Eu achei isso uma sacada ótima,
né? Na tese ficou mais clara essa questão da temática que a Karen propôs lá na arguição do mestrado, na qualificação não estava muito claro, te perguntei se resolveu. Mas sabe o que eu senti falta? E o Cido mencionou aqui na sua abertura hoje, que você é uma pessoa que lida com o Tolkien desde a graduação. E você, no seu texto, não fala nada da graduação. É como se você fosse uma tábula rasa, começou no mestrado. Então, conta pra gente, né? De onde vem o seu interesse por Tolkien desde a graduação? Que pesquisa você fez? Qual foi a sua trajetória? Eu acho que isso é importante para o público que está aqui, né? Entender um pouco que, muitas vezes, uma pesquisa começa com o nosso interesse como jovens, garotos que foram ler Tolkien na adolescência. Conta um pouco pra gente. Senti falta de você falar disso no seu texto. Acho que teria só dado mais estofo da sua trajetória, justificado ainda mais a sua trajetória de tantos anos com a obra. Na página 20, só para reiterar, que é aqui que você traz o estado da arte, tá? A partir da página 20, e eu reitero aqui a minha colocação que eu já fiz antes, tá? Que faltou para mim você aprofundar o estado da arte brasileiro e tal. Na página 20 mesmo, e mais algumas outras tantas páginas do seu texto, você traz a sua voz, né? Aliás, o seu texto todo tem a sua voz. Como eu já elogiei, acho que isso está muito bom. Só que eu acho que em alguns poucos momentos você extrapolou um pouquinho a voz e você entrou num pequeno escorregador que é de trazer juízo de valor. Trazer a voz é ok, muito ok, somente numa tese, mas juízo de valor é problemático. E eu vou lhe dar um exemplo na página 20. Só um instantinho. Que agora eu consegui me perder no meu texto aqui. Aqui. Bom, é um parágrafo na página 20 que começa com tal pergunta, né? Você está falando das suas perguntas de pesquisa, e você diz assim, tal pergunta não parece ter sido considerada pelos principais estudiosos da obra do autor. Em trabalhos de grande relevância internacional, para a fortuna crítica de Tolkien, generalização, faltou você dar alguns nomes, dar o nome aos bois. Mas você diz o seguinte, a existência dos hobbits não é questionada de forma adequada. A minha questão é com o termo adequado. Me parece um juízo de valor seu. Então, eu acho que é bom você dar uma olhadinha nisso, tá? Porque juízo de valor é problemático. Então, só realmente uma pequena questão. Na página 24, eu queria lhe perguntar a fonte de uma afirmação sua. Você diz assim, no final desse parágrafo que começa, o Senhor dos Anéis é decorrente de uma mitologia iniciada em 1917, etc. Bem no finzinho desse parágrafo, logo antes da citação, você diz assim, Tolkien vivenciou, ainda que exercendo o cargo de oficial de comunicações do 1º Batalhão dos Lancashire Fusiliers, um cenário de mortandade e terror que, de acordo com algumas opiniões, marcaria para sempre sua mente e também o seu modo de criar cenas de batalhas em seu universo ficcional. Bom, eu acho que esse é um trecho muito importante da sua pesquisa, que escora mesmo a origem de onde teriam vindo, né, todas essas cenas, né, do Legendário, todas as batalhas, os conflitos, enfim, né, que realmente são o cerne da obra do Tolkien, né, mas a minha questão é, de acordo com certas opiniões, opinião de quem? Quem são os donos das opiniões, né, de que fonte está falando? Pode até ser aqui um trecho de probleminha de redação, porque de fato você está citando a seguir uma fonte, mas ficou aqui um pouquinho dúbio para mim de quem você está falando. Tô acabando, tá? Quase. Na página 30, eu tenho uma outra questão provocativa para você, e bem grande, na verdade. Você diz na página 30, você está falando dos pré-rafaelitas, né? Base do Tolkien, ok, não tenho nenhuma questão sobre isso, mas eu tenho uma questão com relação a uma amiga minha de pesquisa, né, Cido? Que é uma moça que se chama Mary Shelley, né?
uma moça, assim, desconhecida do público, né? Só escreveu uma obra que ninguém lê mais hoje, que é Frankenstein, né? Ninguém conhece a moça, mas você menciona na sua tese que ela era pré-rafaelita. Se diz assim, então, o movimento pré-rafaelita, com o qual, a título de exemplo, participaram escritores como Mary Shelley e Oscar Wilde. Eu queria que você me contasse de que fonte você, né, em que fonte você bebeu para afirmar que Mary Shelley é pré-rafaelita. Eu confesso que eu tomei um susto, eu falei, nossa, ela era? Aí eu fui buscar essa informação, fui olhar sites, eu fui olhar informações sobre ela e tal, e o que eu encontrei é que o círculo dela, né, participou desse movimento, não todo mundo, mas a gente vai encontrar em Blake, origens do pré-rafaelismo, a gente vai encontrar em Byron, né, parceiro dela, daquela noite de horror, lá naquele chalé na Suíça, tal. Byron realmente flertou com os pré-rafaelitas, rafaelitas. Percy Shelley, amante, depois marido de Mary Shelley, também brincou de pré-rafaelita, mas ela não. Pelo menos eu não encontrei essa informação. Se você encontrou, na boa, não estou questionando você, eu realmente estou um pouco surpresa. E onde você encontrou? Porque eu realmente queria ver isso depois, tá? Para as minhas próprias pesquisas, eu acho que não era o caso dela, mas depois você me conta. Aí eu vou pular tudo, e eu vou para as considerações finais. Como eu prometi, o meu foco principal era realmente a introdução e as considerações finais. Página 188 do seu trabalho, nas considerações finais, nós vamos ter mais um juízo de valor. Você começa as suas considerações finais dizendo: através do levantamento de dados e das aproximações entre os textos teóricos, críticos e literários, pode-se dizer que o intento do presente estudo, proposto na introdução, parece ter sido atingido de forma satisfatória. De quem é a opinião? É sua? Né? Porque como é que você diz que é satisfatório? Me parece aqui um probleminha de juízo de valor também. Acho que você poderia dizer a mesma coisa de outra forma. Né? Acreditamos que conseguimos atingir os nossos objetivos, sem dizer satisfatório, adequado, muito bom, foi excelente, gostamos muito, enfim, é dizer a mesma coisa, mas sem o juízo de valor, porque ele realmente, para a academia, ele é problemático, para o discurso acadêmico, escrita acadêmica, ele é problemático, tá? Que mais? Tenho mais uma pergunta provocativa que eu acho que talvez até a Karen faça, ou se ela não fizer, talvez ela possa até contribuir com a questão. Na página 189, você está falando do romantismo, de novo, o romantismo, linhas gerais, o romantismo, olha ele aqui. Você está dizendo na 189 o seguinte: final do primeiro parágrafo, que começa com além de se tornarem responsáveis diretos, bem no final, você retoma a questão do medievalismo pré-rafaelita, na verdade, eu seria mais neo-medievalismo, mas esse é um conceito que eu não vou discutir aqui com você, mas o que eu queria perguntar é sobre o que você fala na linha acima, que é organicidade de mundo do romantismo. Queria lhe perguntar se você acha que o romantismo lida com a organicidade de mundo, se a visão dos românticos é uma visão orgânica, ou se, na verdade, a gente estaria falando de uma busca incessante por uma organicidade perdida, e talvez que nunca tenha existido. Tá? Queria que você explicasse um pouco se você acha que o romantismo traz a organicidade ou se ele busca essa organicidade. E aqui eu estou pensando em fontes que você não traz no seu texto e que, de fato, talvez você nem tenha lido, então é provocação pura mesmo, mas eu estou pensando na estética dos fragmentos. Eu estou pensando nos irmãos Schlegel, eu estou pensando em Novalis, por isso que eu falei, Karen pode nos socorrer, porque eles mencionam, né, todos os seus fragmentos, falam dessa totalidade perdida nesse mundo que um dia existiu e não se sabe onde ele foi parar, e a busca incessante disso. Então eu não vejo o romantismo como orgânico, eu vejo como aquele que busca por algo que está
aí no imaginário. Então, se você puder conversar um pouquinho com a gente sobre isso, Stefano, tá? Eu gostaria de ouvi-lo. E, por fim, terminei, na página 191, você usa a expressão tipos de arte. Você está falando de pintura, aliás, num trecho que eu gostei muito, inclusive, tá? Você está fechando o seu trabalho e você fala da pintura e você fala da literatura, porque de fato são dois grandes campos que permeiam toda a obra tolkiana, né? A gente tem ilustração, a gente tem desenho, a gente tem mapa, então a gente tem realmente esses dois campos artísticos, mas você fala que eles são tipos de arte. Será que é um bom termo para ser usado? Será que não haveria uma outra forma um pouco mais apropriada, agora que eu estou dando o juízo de valor, para se pensar e como que você poderia expressar, tá? Talvez diferentes mídias, eu não sei, queria que você dissesse. Bom, em suma é isso, desculpem pelo tempo extremamente longo que eu tomei aqui falando, com certeza eu estourei meu tempo para variar, só para variar. Stefano, fique super à vontade para combater, para dizer que nem vai falar, para escolher aquilo que você quiser mencionar, da forma como você quiser mencionar. Obrigada. Renata, muito obrigado pelas considerações, pela arguição maravilhosamente provocativa. Adoro arguições provocativas, Shumara, principalmente no doutorado. E agradeço imensamente e já passo a palavra ao Stefano para responder a sua arguição. Bom, estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Renato, pela leitura, por ter aceitado participar da minha banca, né? Pelas perguntas. Eu vou tentar responder tudo. Eu fui anotando aqui, mas eu me perco. Bom, a primeira é sobre o estado da arte, né? A falta do estado da arte, nos comentários gerais, a falta do estado da arte, principalmente no âmbito crítico nacional, né? Então é assim, minha culpa, né? Que eu me deixei contaminar pela produção do livro Folhas da Árvore, ou spoiler, né? E lá eu e o Cito fizemos um estudo que eu diria longuíssimo, né? 60 e poucas páginas, abordando todo o estado da arte no âmbito nacional, né? Então, tem lá todas as teses, artigos, dissertações e monografias que foram publicados no Brasil de 1984 até agora. Então, eu me deixei contaminar, uma falta minha, né? Eu me deixei contaminar por isso e falei, não vou retomar isso, porque né, logo vai sair o livro, inclusive a gente está nessa de sai, não sai o livro, eu falei, se sair antes, aí vai ficar aquele autoplágio, aí tem que referenciar, não tem. Fiquei meio perdido nisso, e aí eu fui para a crítica internacional, também por outro motivo, além do próprio livro, né? Por ser por ter estudos mais consolidados, né? Um pouco mais aprofundados, assim, sobre Tolkien, que ainda está incipiente aqui, né? O pessoal está começando a produzir, né? Agora tem bastante gente que a gente fica sabendo, mas está começando ainda a se produzir alguma coisa aqui, academicamente, né? No âmbito da crítica já tem outras coisas, né? Tem advogado que escreveu, né? Promotor, tem galera de outras áreas que está escrevendo coisas. Então eu preferi ir para os mais clássicos da crítica internacional do que... Mas aí foi um erro meu, né? Porque eu estava contaminado ali pela escrita do livro e falei, não vou colocar de novo aqui, vai parecer que eu estou copiando do livro, colocando na tese, que eu estou reaproveitando, que eu estou com preguiça, mas no fim é isso. Foi um erro meu, né? Da bibliografia muito magrinha, quais foram os critérios? É assim, eu sempre vejo, eu sei que deveria estar escrito, mas eu sempre vejo textos em que tem aquela pincelada, uma coisinha sobre o Hobbit, uma coisinha sobre o Condado, uma coisinha sobre Frodo, ou o enfoque que eu sempre vejo, além de ser curto, né?
como eu uso lá o juízo de valor, quando eu falo adequado, é assim, não está no sentido que eu enxerguei, que eu queria conduzir esse estudo, essa tese. Então eu coloco não adequado, mas na verdade é o termo errado, né? Assim, não vai no sentido que eu estou dando aqui, não quer dizer que não é adequado. E sempre tem uma pincelada, uma coisa assim, mas nunca tem uma reunião do Silmarillion, né? Até o fim do Senhor dos Anéis, de todas as qualidades, as empreitadas, todas essas coisas dos hobbits. Então eu não vi nada com essa, vamos dizer, com essa extensão de informações sobre hobbits. É sempre o pessoal fala uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e eu vejo alguém falando assim, mas o Hobbit é o mais infantil, né? Como se fosse... Na verdade, alguns tratam o Hobbit como se fosse o Harry Potter, né? Com aquele preconceito de Harry Potter. Não. O Senhor dos Anéis é bom, mas o Harry Potter é mais para criança. Então, eu sinto muito isso, assim, em alguns textos que eu leio, comentários, entrevistas, de, o Hobbit é só para introduzir na Terra-média. Então, é nesse sentido que eu falo que é não adequado, e que eu não trago todas as pinceladas que dão, porque eu falo, meu, né, tem uma coisinha ou outra só que trouxeram aqui que eu posso trazer para mostrar que não foi falado, mas de repente nem compensa eu colocar tudo isso para falar que não fizeram. Só falou isso aqui, falou um pouquinho, falou de espaço. Então é por isso, se é que justifica. Sobre os problemas editoriais do capítulo, né? É assim, na primeira versão, que eu estruturei a tese, ele seria lá o último, né? Ele ia fechar. Aí depois teve a sua proposta, né, de alteração, e eu fiz essa alteração. Como ele estava no final, né, esse capítulo, Problemas Editoriais estava no final, eu falei, bom, já vou escrever aqui umas análises, porque a introdução eu já fiz. Quando eu joguei ele para cima, foi com as análises junto. E aí eu esqueci que ele era introdutório. Então ficou esse descompasso, né? Já tinha análise, mas como ele estava em último, joguei para cima. Em primeiro ele já veio com análise, por isso que deu essa diferença entre o 1.1 e o 2 e o 3, né? E você comentou sobre tem análise, mas é introdutório, está deslocado. Então é isso, é um erro meu na hora que eu fui fazer a mudança, eu esqueci de adequar. Da página 10, eu só vou chegar lá. Sobre o modernismo, né? Você fala, né, qual modernismo, os modernismos. Bom, eu estou tão contaminado sempre, né, estudando Tolkien, que para mim é claro que eu estou falando do modernismo inglês, mas eu esqueci de dizer, olha, estou falando do modernismo inglês, da época do Tolkien. Então também outra falha minha, né? Porque eu leio, estou contaminado, para mim o que é o modernismo inglês? O modernismo inglês. E aí você fala dos modernismos, eu acho que sim, né? É um movimento plural, cada um expressou de uma forma, um esticou para cá, outro puxou para cá, um aprofundou, outro retirou, mas eu não achei, assim, nesse momento, né, para a proposta da tese, interessante aprofundar no entendimento do modernismo em si. Era só para mostrar o contraponto, por que o Tolkien vai em outro sentido, né, que na verdade é o sentido pré-rafaelino. Então é o modernismo inglês mesmo. Página 12. Página 12, da ficção científica, vertente dominante. Né? O que eu tentei dizer nesse trecho, talvez tenha ficado mal escrito, é que se buscava a emergência da tecnologia, né? Se buscava os mistérios da tecnologia. Viagem no tempo, né? Aquela viagem no espaço, onde que pode chegar, né? Os testes da interação ser humano-máquina, né? A tecnologia. E aí eu coloquei esse trecho para dizer, na verdade era para salientar, só que não ficou muito bem estruturado, né? A aversão do Tolkien à tecnologia. Era para tentar fazer esse contraponto, né? E, olha, todo mundo está indo lá, está encantado com a tecnologia, né? Com as produções da tecnologia, o que ela pode
fazer no campo da ficção, né? E da realidade também. E de que forma que o Tolkien fala, não quero saber de tecnologia, né? Meus hobbits, eles usam enxadas. Era para fazer esse contraponto, do fato de ele não gostar da tecnologia. E aí eu coloquei o dominante, mas não acho que é dominante. Né? Tá surgindo, tá começando a dominar, mas não acho que é uma coisa consolidada, mainstream. Olha, todo mundo está publicando isso loucamente. Próximo. A velha alegoria. Isso surgiu também na banca, acho que foi na defesa do mestrado, né? O questionamento. Se Tolkien disse isso, eu não posso dizer o contrário? Né? E minha resposta é, posso. Se eu tenho elemento da obra que dizem o contrário, eu direi o contrário, né? Se eu tenho sustentação. Mas eu não sei, eu não... Todas as vezes eu passo assim por essa questão e passo reto, né? Eu não entro na questão da alegoria, porque já vi algumas discussões assim acaloradas, né, sobre a alegoria. A alegoria é uma comparação em 4 termos, a alegoria é uma comparação em 3 termos, e aí tem, né, o desenvolvimento disso, mas eu coloco ali para dizer que não tem uma mensagem do Tolkien específica, né? Como ele diz em uma das suas cartas, né, ele diz, olha, minha obra, ela não é católica em sua concepção, né, conscientemente, né? Mas ela é conscientemente católica em sua revisão. Então, depois que ele revisa, que ele vai percebendo as coisas, aí ele vai adequando e amarrando. Então, é nesse sentido de... Na verdade, é mais um pouco para combater os discursos teológicos das pessoas que estudam e enxergam religião em tudo em Tolkien. Em tudo. Tem religião em tudo, né? O Gandalf é a Virgem Maria, já ouvi isso. E aí tem aquelas coisas todas. Então, era mais nesse sentido. Também de orientação do trabalho, né? Olha, eu não vou ficar aqui nesse trabalho falando de Tolkien como religião, como a cosmogonia como mito mesmo e sem comparações. Embora na dissertação eu tenha feito, né, em contraponto com a Bíblia, mas nesse sentido. Agora, a alegoria dos gêneros, né, a batalha entre a epopeia e o romance, aí eu teria que pensar um pouco mais para responder se pode ser, se não pode. Bom, deixa eu ver o 17. Ah, tá. Lukács, Bakhtin e Watt, né? Aos mais conhecidos no Brasil. Aí também me deixei contaminar pelos meios que eu conheço, acadêmicos, que é o Nesper Araraquara, né? Alguma coisinha do Psicar. Que eu, em conversa, eu trouxe a conversa de corredor para a tese, que são os mais usados, né, nos trabalhos, pelo menos os que eu vejo e acompanho, são os mais conhecidos em comunicações, palestras, né? Os mais conhecidos teóricos do romance, que o pessoal usa. E aí, tudo bem que eu sou recente, né, na academia, mas no mestrado eu não via ninguém falando de Lukács, e agora eu vejo um monte de gente falando. Assim, em 7 anos teve um revival do Lukács, né? O pessoal puxou, parece que meio que desenterrou ele. Né? Lógico que eu estou falando das pessoas que eu conheço de Araraquara. Mas eu achei meio tendencioso isso aí que coloquei, não se aplica a, ao Brasil todo, né? Então, vou mudar isso. Do Ulisses, eu tenho um costume de colocar o título em português, depois eu abro um parênteses, ponho o título no original, né, no seu idioma original, e aí eu ponho a data de publicação. Então é por isso que esse Ulisses está repetido aí. Né? Seria o inglês, o português e a data da primeira publicação. Como eu fiz com toda vez que aparece pela primeira vez no trabalho uma obra, eu faço isso. Só a primeira vez. Então, a questão do Ulisses é essa. Não sei se agora se eu tenho que tirar, se eu deixo. Deixa eu ver o próximo. Tá. Tolkien na minha graduação, né? Faltou o meu trajeto, né? Colocar aqui para as pessoas saberem.
Bom, eu poderia ficar 25 horas falando sobre isso, mas vou tentar ser sucinto. Mas é assim, eu comecei a estudar o fantástico, a ficção, né, o insólito, com o Ciro na graduação, em 2011. E, na verdade, o meu TCC, a monografia, né, foi sobre Harry Potter. Eu estudei a personagem Snape, com alguns fundamentos de teoria da personagem e com o famoso texto do Freud, o duplo. Então, a duplicidade, né, os jogos ambíguos e estranhos em Snape. Depois disso, né, aí o Cido passou no concurso da Unesp, virou professor da Unesp, aí eu mudei para Tolkien. Foi nesse sentido. E continuei com o personagem, né? Foi o Gandalf, daí eu aprofundei. Mas na graduação eu estudei a atuação do Snape na saga completa, né? Do Harry Potter, nos 7 livros. Então, deve ter havido algum ruído de comunicação, né? Eu não comecei na graduação, eu comecei no mestrado mesmo, a estudar o Tolkien. A graduação foi a saga Harry Potter. Aí da página 20. Faltou aprofundar o estado da arte brasileiro. Só um comentário geral, Renata. Sobre os juízes de valor, eu concordo todos eles. Eu não tinha prestado atenção, eu vou mudar os termos. É que eu vou escrevendo assim naturalmente, né, e vai saindo as coisas. Então, eu fiz esse comentário. Sobre o estado da arte brasileiro, de novo, né? Minha culpa, contaminado pelo livro, estudo introdutório, vai sair lá, não coloquei aqui, não, assim, eu poderia até colocar a dissertação do Sérgio, né, que está assistindo, inclusive. E ele trabalha com o Frodo especificamente, né, o trabalho, mas ele vai numa leitura junguiana, né, ele vai na questão dos arquétipos, a individuação, então, não tem a ver o tema, é Hobbit também, mas não tem o estudo de gêneros e da ordem de publicação, das características todas da atuação deles. Então, só tomei como exemplo, né, a dissertação do Sérgio. Não tem essa profundidade no âmbito nacional. Como eu disse anteriormente, né, eu vou ficar pegando as pinceladas que deram, das 50 páginas, e só mostra o que não foi feito, mas que é o que você pediu justamente. Né? Não sei, não coloquei. Ah, página 24. Também, né? Lá falando da Batalha de Somme, né? Aí coloquei de acordo com algumas opiniões, que é um erro que eu cometo muito, né? Eu ponho de acordo com alguns, e esqueço de falar quem que é. Mas assim, em vídeos, na própria biografia, né? As duas biografias que a gente tem traduzidas do Tolkien, eles vão falar que a batalha impactou muito na criação, inclusive fizeram um filme agora, né? Para não assistir, né? Essa questão da batalha, de ver dragão no meio da batalha, aquela coisa meio estranha. Mas nas biografias tem isso, né? E nas cartas também. Ele diz fala sobre o impacto, né? Na imaginação dele. Ele perdeu amigos, e aí foi ali que ele decidiu começar a escrever o Silmarillion. Porque ele viu que a morte estava perto, né? O amigo dele morreu, ele falou, não, eu tenho que começar isso. Agora, se algumas opiniões, é isso. Tem em cartas e tem nas biografias, mas eu não citei, então preciso arrumar. Página 30. Página 30. Aqui, conforme você ia falando, eu já fui detectando, Renato. Eu me expressei mal aqui e coloquei a Mary Shelley como pré-rafaelita, né? Junto com os irmãos Rossetti lá.
Foi mal escrito mesmo. O que eu queria dizer é que o tipo de ficção produzida por ela, né, se alinha à linha estética, né, a corrente estética surgida lá com os pré-rafaelitas, né? Então, não é pré-rafaelita. Então era sobre a proposta ficcional dela, não ela fazer parte especificamente, né? Página 5. Calma que eu tô chegando lá. Considerações finais. É o juízo de valor, forma satisfatória também, me expressei mal. Aí a provocação, né? Se o romantismo é a questão da organicidade ou é a busca da organicidade. Eu vou sair dessa sem me comprometer, Renato. Ele pode até não ser a organicidade, ser a busca da organicidade, mas que essa busca está muito mais próxima de atingir o objetivo que o modernismo, ela está. Eu ficando em cima do muro aqui, ó. Mas eu acho que a questão da natureza, né, a retomada do senso de inerência, de pertencimento, senso inerente de pertencimento ao mundo, né, de adequação ao mundo, a questão do romantismo, em contraponto ao herói fragmentado e perdido, que não encontra sentido nem em si mesmo, nem no mundo, nem em nada. Eu acho que o romantismo, nesse ponto de vista, pode ser considerado orgânico. Aí tem a busca perdida e tem a questão dos mitos, né? O paraíso perdido de cada personagem, né? Encontrar um sentido, mesmo que ele seja mais próximo, aparentemente, no romantismo do que no modernismo. Aí eu teria que analisar caso a caso se a personagem encontra o seu sentido, né, o seu paraíso perdido, nos meios que ela convive e atua, do que generalizar. Eu não sei. Enfim, fiquei meio em cima do muro. Na página 191, de novo, né, a escolha da palavra errada. Tipos de arte. Para mim é tão comum falar o tipo de arte, né? O cinema é um tipo de arte, a pintura é um tipo de arte. Aí eu não tinha pensado. Mas vou mudar tipos, colocar alguma coisa melhor, com um tempo melhor. Os diferentes fazeres artísticos. Bom, Renata, eu acho... Não, tentei responder tudo, assim, mais ou menos, como eu consigo. Então, Stefano, acho que sim, você respondeu a tudo. Eu vou até fazer duas pequenas sugestões, talvez. O fato, eu entendi agora perfeitamente bem por que você optou por não colocar o estado da arte brasileiro, né? Você citou algumas coisas aqui agora, a questão da religião, enfim, né? Entendi perfeitamente de quem estamos falando, mas entendi o motivo, então, né? Como realmente vai sair esse livro, e eu já estava sabendo um pouquinho do livro. Talvez o que você pudesse fazer é uma notinha de rodapé explicando a sua opção por falar do estado da arte internacional, de maior relevância a seu ver, e que, embora você tenha feito um levantamento sobre o Brasil, você optou por não trazê-lo aqui, já que está no prelo o livro X. Então, você anuncia, porque, assim, em breve esse seu texto estará disponível para o leitor, né, para o leitor mundial, né, quando estiver disponível no sistema da Unesp, e aí, quem for ler o seu trabalho no futuro, né, ao ler sobre Tolkien, vai poder ver e falar, opa, havia neste momento um livro no prelo, que livro é esse? Deixa eu ver o livro, vai atrás do livro, enfim. Então, é uma jogada de marketing? É. Mas principalmente faz
uma ponte entre o que você fez e você não fez, e por que você optou por não fazer. E não deixa o leitor no vácuo, tá? Eu ainda acho que você poderia ter mencionado algumas dessas pessoas que falam para lá de en passant e de forma simplificada, né, sobre aquilo que você de fato fez na sua tese. Você poderia ter falado, fulano faz isso, uma linha, Beltrano faz aquilo, outra linha, ponto. Por isso que, como eles não trazem a profundidade com a qual eu trabalho, eu optei por fazer a minha pesquisa. Eu acho que assim, você se ancora no que já foi feito. Você não precisa falar de todos, mas pelo menos de alguns eu acho que eu particularmente teria feito, mas enfim, opinião pessoal, e quando eu lido com os meus alunos, e a questão do estado da arte é uma coisa que eu peço mesmo que eles façam, sempre é uma escolha minha, como orientadora. Então, de repente, assim, é uma sugestão de encaminhamento, entende? De você trazer algumas coisinhas, coloca na bibliografia, porque a bibliografia também serve para o pesquisador interessado em Tolkien. Então, às vezes, no futuro, o seu trabalho vai estar lá disponível nos bancos de teses e tal. Alguém está estudando Tolkien pelo prisma X, que não tem nada a ver com o que você fez. Não vai nem ler seu trabalho porque percebe que não é aquilo de que vai precisar, mas vai poder olhar a bibliografia para buscar outras coisas. A bibliografia não é um apêndice, ela é uma coisa importante para a gente quando pesquisa e quando a gente vai atrás de novos textos. Então, por isso que eu insisti tanto no fato de ela estar magrinha. Você poderia ter trazido outras pessoas, né, outras vozes ali, até como contraponto mesmo, e para deixar ali para leitores verem o que também existe, porque realmente concordo, ainda estamos no começo dos estudos tolkianos no Brasil, né, nos últimos poucos anos tem havido trabalhos acadêmicos, né, eu orientei você sabe disso, já mencionei esse texto para vocês outras vezes. Acabou de ser defendido um trabalho sobre Tolkien também na Unifesp, o Cido estava na banca, né? Então, esses trabalhos, né, eu acho que são importantes serem mencionados, ainda que seja realmente como contraponto, falando, não é nada disso que eu quero fazer, caro leitor, mas existem. Eu acho que sinaliza para o leitor, né, o que existe por aí, e que ele possa usar se ele quiser, ele possa ir atrás se ele quiser. Simplesmente não deletar. Mas, enfim, é uma opinião minha, tá? Completamente minha. Vocês podem discordar. Então, a minha ideia hoje foi de provocar mesmo. Doutorado se provoca, ainda mais quando está tão bom, tá? Juízo de valor. Está muito bom. Na qualificação já estava. Já estava. Então, assim, seu trabalho está excelente. Eu acho que é um trabalho de fôlego. É um trabalho que merece ser lido por quem está aqui ouvindo hoje. Está se tornando, a meu ver, uma referência nos estudos tolkianos do país. Então, por isso que eu fui provocando de propósito. Quando o trabalho é ruim, a gente tem tanta coisa para corrigir que não provoca quase nada, porque só está corrigindo. E não é o caso, tá? Então, enfim. Renata, você está satisfeita com as respostas do Stefano? Plenamente. Então, tá ótimo. Muito obrigado por todas as colocações, as provocações deliciosas, como sempre. Eu tenho certeza que tem muita coisa, viu, Renata, que eu vou falar assim abertamente aqui para vocês. Eu acabo passando muitos dos meus maneirismos, né, para os meus orientandos. Então, meia-culpa, faço um meia-culpa meu também, por essa questão da bibliografia do Stefano. Eu tenho uma admiração muito particular, isso é meu, né, o orientador. Eu tenho uma admiração muito particular por pesquisadores que conseguem escrever uma tese de doutorado com 2 páginas de referências bibliográficas diretas. Porque, para mim, isso indica voz autoral. Para mim. Se você consegue, com um conjunto pequeno, porém assertivo, de referências bibliográficas, escrever 200 páginas,
significa que você não só absorveu aquilo, como refletiu sobre aquilo. Mas isso sou eu. Por outro lado, claro, toda tese de doutorado é uma fonte de pesquisa. Fato. Então, talvez uma maneira de resolver isso que te incomodou seja o Stefano colocar a bibliografia consultada, né? Que atualmente eu tenho visto em poucas teses, atualmente. Não sei se isso está caindo em desuso ou se isso está, sei lá, por razões, essas mudanças absurdas que a ABNT faz, né? Porque a ABNT virou, né, o samba, enfim, né, a ABNT virou uma palhaçada, como a CAPES virou uma palhaçada, como nós sabemos, né? Então, mas eu tenho notado que poucas teses têm trazido a bibliografia consultada. E eu acho que talvez, né, aí eu fazendo o meu meia-culpa, dando mais trabalho para o Stefano, né, coitado, de talvez colocar a bibliografia consultada, né, do Stefano, que aí é uma coisa bem monstra, certo? Aí realmente dá mais de 20 páginas, com certeza. Então talvez contemplaria as duas visões, né, e realmente, né, traria esse adendo ainda mais, né, de tornar a tese do Stefano um hipertexto, né, tornar a tese do Stefano eu tenho até medo de falar de hipertexto com uma especialista em pós-modernismo aqui, né, que é a Fernanda, mas é no sentido genetiano, tá, Fernanda, de hipertexto, certo? Então, eu acho que isso é viável de fazer, tá? E com relação à falta de referências ao estado da arte brasileiro, né, da tese do Stefano, o motivo principal, que ele já disse, é mesmo que nós gastamos todo esse arsenal, todo, literalmente todo, 100% dele, né, no texto que eu e ele escrevemos, que se chama Os Estudos de Tolkien no Brasil, um estudo introdutório. A senhora é nomeada nominalmente foi ótimo. A senhora é mencionada nominalmente neste estudo. Tá, dona Renata? Sim. Que a senhora deu uma dica de um texto do senhor Carlos Daglian que levou ao cerne do argumento deste texto. Tá? Quando a senhora mencionou que o senhor Carlos Daglian foi o primeiro estudioso a se voltar para Poe no Brasil, né, e resgatá-lo num momento, é que isso chamou a atenção, porque ele também foi o primeiro a fazer isso com Tolkien. Ele foi o primeiro a fazer isso com Tolkien. E eu já tinha lhe dito isso, não é? Então, né, a senhora é mencionada neste estudo nominalmente por causa disso, tá? E eu garanto a vocês, esse estudo vai ser publicado logo, eu imagino que esse ano ainda, ele já está no Prelo, está com a Dialogartes, né, uma editora que todos nós conhecemos, né, que talvez todos nós, ou a maioria de nós já publicou, né, na editora Dialogartes, talvez seja a editora mais adequada, né, para publicar um livro com este tema, né, que são os estudos de Tolkien no Brasil. Karen contribui com um capítulo, né, inclusive, justamente sobre Tolkien e o modernismo, o assunto espinhoso, né, é o que a Karen aborda no texto dela, certo? Não poderia haver alguém melhor para abordar um assunto espinhoso como esse, né, do que uma especialista em romantismo, certo? Para fazer isso. Porque, desculpem, vocês sabem, eu odeio o modernismo. Odeio, certo? E eu amo o romantismo e o pós-modernismo. Eu pulo o modernismo. Eu amo os dois, o antes e o depois, o romantismo e o pós-modernismo.
né? Enfim. Mas saiba disso. Então, nós fizemos uma imensa pesquisa sobre isso e listamos ali todos os estudos que chegaram até nós, em todos os veículos, seja em publicação em revista, capítulos de livro, teses de doutorado, dissertações de mestrado, todos, absolutamente tudo que foi publicado sobre Tolkien, de 1984 até 2020, tá? Estão listados nominalmente e nós discutimos uma série de questões advindas desse levantamento. E problematizamos uma série de questões que vai ser do interesse de todo mundo, de todos vocês, com certeza. E dos alunos e orientandos de vocês também. Fiquem tranquilas que assim que este livro sair, vocês vão ser, obviamente, as primeiras a saber, é claro. E a receber um devido exemplar dele. Tá? Autografado. Certo? Bom, e por fim, para eu passar a palavra para a Luciana, eu queria fazer um agradecimento que eu me esqueci de fazer no início, que é ao público que está assistindo a defesa do Stefano, né? Aos familiares do Stefano, que eu sei que estão aqui, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cunhado, os cunhados, na verdade, e também a todas as pessoas, colegas dele, amigos dele, meus outros orientandos, que estão aqui assistindo, e orientandos de outros colegas também, claro, assistindo à defesa da tese do Stefano. Então, obrigado ao público, à assistência também. E Renata, minha amiga, fique à vontade, tá? Para você ir cuidar das coisas que você precisa cuidar, que agora eu vou, então, passar a palavra à nossa queridíssima Luciana de Campos, a professora Luciana de Campos, para fazer a sua arguição, a sua consideração, as suas considerações à tese do Stefano. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado. Bom, então deixa eu só então, me despedir 2 segundos, só para dizer, então, obrigada, Cido, pela deferência e tal. Eu vou, então, desligar agora meu microfone e minha câmera, vou ficar ouvindo enquanto eu cuido das minhas coisas aqui, e na hora da deliberação, se eu sumir, se eu demorar para entrar, você me acha no WhatsApp, tá? E eu retorno. Obrigada, gente, mais uma vez, desculpa pela falta de educação, de não ficar aqui presente, ativamente presente, durante a arguição de vocês, meninas, mas realmente hoje o dia está difícil. Beijos e até daqui a pouco. Bom, então, quem tem que agradecer sou eu. E hoje, né, dia 31 de maio, há 2 anos atrás, eu estava aí, para a defesa de Camila e de Juliana, que eu estou vendo aqui, Juliana Terra. Morro de saudade das duas. A Juliana é uma pessoa muito importante na minha vida, olha, já estou tirando ela do marido dela, porque a Juliana me vingou. A Juliana operou, foi instrumento da minha vingança na Unesp. A Juliana fez uma dissertação de mestrado sobre as brumas de Avalon, que quando eu entrei na Unesp, em 90, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, e aí uma senhora, que era professora de teoria da literatura na época, que eu não vou dizer o nome, só vou dizer que ela foi orientada pelo Adolfo Casais Monteiro, e ela levou a mesa dele para a casa dela, tá? Enfim, e ela falou, isso é subliteratura, aqui dentro isso não. E a Juliana trouxe para dentro. Então, o meu eterna gratidão à Juliana. Hoje também é 31 de maio, é aniversário da tua defesa de doutorado, Cido, que eu não esqueço. E hoje, 31 de maio, também acaba sendo uma data assim, folclórica, meio mística, meio aliada, né, com o paganismo, que acabou sofrendo ressignificações, que é a coroação de Nossa Senhora, mas é também a coroação da Grande Mãe, que está dando os frutos da terra. E eu estou com uma nova paixão, que é o País Basco agora, principalmente o folclore e a culinária maravilhosa.
O País Basco é uma coisa de uma mitologia, de canções folclóricas, de mitos, que é de uma riqueza ímpar, que eu estou começando a arranhar a superfície dessa coisa maravilhosa. E desde o século XIII, no País Basco, se faz um bolo muito escuro e com uma cobertura, com um creme branco, para mostrar os frutos da terra, né? E aí eu queria fazer um bolo para você, Stefano, mas acabou meu cacau e eu não tinha como fazer um bolo preto. Então eu prometo que um dia eu faço esse bolo, essa receita básica para você comer de verdade, tá? Então, muito obrigada, né, por estar aqui. Eu gostei imensamente de ler o seu trabalho, porque os orientandos do CIDO têm essa coisa de trazer o diferente, de sair dessa coisa do que eles chamam de canônico, né? Você só pode estudar isso, ou você só pode... o resto, não. Então, isso eu acho fundamental, porque como a Renata disse na fala dela, quem está chegando hoje, seja em curso de letras, em curso de história, leu Harry Potter, leu Tolkien, leu Martin, jogou Age of Empires, assistiu série Viking, sabe? É essa turma que está chegando. É aquela turma que leu Machado de Assis por obrigação, porque vai cair no Enem. E, de preferência, ele nunca passa perto. Mas ele vai ler Mary Shelley. Mas ele vai se encantar com a poesia da Cristina Rossetti, que é uma das minhas poetisas. É duas paixões, Cristina Rossetti e a Sylvia Plath e a Emily Brontë, que são as grandes. E a Renata já fez algumas colocações que eu tinha anotado, então eu prometo que eu não vou repetir, é para não ficar enfadonho, né? Você já respondeu, eu fiquei extremamente satisfeita com a resposta que você deu para a Renata, Stefano, e que foi a resposta para mim também. Então, eu não vou mexer nesse assunto espinhudo também de modernismo, né, que eu ia tocar no assunto. A gente deixa isso para especialista em romantismo que escreve sobre modernismo, que é a Karen, né? Então, vamos lá. Eu gostei muito do seu trabalho, a começar pela epígrafe, né, que você cita agora esqueci, olha, estou com o nome, enfim, o peruano lá, que eu esqueci, meu Deus, eu estava lendo. Enfim, a tua epígrafe, tá? Essa coisa da literatura que traz alento, para quem não tem alento. É muito dos seus personagens também que você trabalha, né? O que os hobbits, né, na vidinha deles, o Gandalf, o próprio Aragorn, que é um rei sem reino, um rei sem trono. Então, essa epígrafe traz muito alento, e eu gostei muito disso. Na sua introdução, você começa a falar dessa questão da literatura de fantasia e da importância que ela ocupa. A literatura de fantasia já está fazendo algumas décadas, agora ela está realmente ocupando um grande espaço e mostrando a que veio. Ela não tem mais aquele conceito de subliteratura, é coisa de adolescente bobo que fica lendo essas bobagens e não vai ler literatura séria. Felizmente, nós estamos conseguindo podar essas arestas. Eu acho que muito tarde aqui no Brasil, porque lá fora isso já está há décadas, né? Mas, enfim, tem um ranço, né? Aqui no Brasil a gente sofre, né, com esse ranço. Mas isso eu acho importante você colocar isso e mostrar até para futuros leitores que querem adentrar que é possível fazer. Essa literatura está aí realmente para ser estudada. Você cita, né, ali na página 13, o Ian Watt, que ele é um teórico da literatura que eu gosto muito, até porque o Watt ele vai ter muitos trabalhos com literaturas de base oral. Ele tem outros trabalhos onde ele vai trabalhar com mito,
questões de literaturas de base oral na África, né, que foi o campo de estudo dele. Então, eu acho que é muito importante trazer esse teórico para mais perto e começar a explorar essa questão do romance, porque ele começa lá na base oral para chegar no romance. Então, isso eu achei bem interessante você usar esse teórico. Essa questão que você cita ali dos pré-rafaelitas, ali na página 15, isso também é muito interessante, você poderia não aprofundar muito, mas escrever mais umas 2, 3 linhas, até para o seu leitor saber o que são, o que esses caras maravilhosos, fantásticos, que fizeram uma ressignificação artística, escrita da Idade Média, fantasticamente fantástica, é de uma plasticidade, de uma beleza ímpar. O Rossetti tem todo esse flerte com o macabro, da questão dos poemas que ele escreveu para a mulher, e depois a mulher foi enterrada, e todos foram beber no bar, e aí desenterraram o cadáver, e trouxeram os poemas para ele, que já tinha lá os líquidos de putrefação. Gente, eu acho essa história fantástica. Isso, para mim, é uma cena de filme, cinematográfico, isso. Você falar, assim, umas 2, 3 linhas, é só para o leitor se situar ali, né? Aí, isso depois é uma questão que na página 16 você vai colocar a questão das epopeias, né? E você acaba citando Camões, né, que para nós, né, falantes da língua portuguesa, acaba sendo uma epopeia importante, mas eu ia te fazer uma sugestão de você colocar ali uma epopeia que era muito cara ao próprio Tolkien, que depois você vai retomar ela, que é a Kalevala, né? Eu acho que nessa questão dessas epopeias aí, que o próprio Tolkien tentou traduzi-la, e nas palavras dele próprio, falhei miseravelmente nessa tradução. Eu não consigo fazer essa tradução. Então, essa era uma das coisas que o Tolkien, ele tinha uma relação de amor e ódio com a Kalevala, que era um texto do qual ele gostava muito, ele tinha um apreço muito grande, mas que ele não conseguiu traduzir. Então, eu acharia interessante você só fazer uma virgulinha e botar a Kalevala ali, né? Que acaba sendo importante. Aí, seguindo, no capítulo 1 já, você coloca mesmo o Silmarillion, né? Porque uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa cujo nome não pode ser mencionado, né? Aquele cujo nome não deve ser pronunciado, que eu batia na tecla que o Silmarillion é sim um compêndio de mitologia. Ele é um compêndio, você pode ler ele separadamente. E você trouxe isso. Isso eu acho que é uma dessas questões assim muito muito importante que você coloca aí. E aí você também faz até uma leitura falando que muitas vezes o Tolkien é tratado como literatura infantil, né? Coloca ali, eu não sei, eu ouvi muito isso já, de professores, de pesquisadores, e até hoje eu não consegui entender isso, né? Até se você tivesse uma resposta, isso é uma curiosidade minha, né? O porquê isso? Por que Tolkien é literatura infantil? Por que seria essas obras voltadas? Eu não vejo isso, né? Mas eu acho que isso você traz essas questões e talvez mais uma linha sobre isso também. Aí na página 26, 27, você vai falar do Kalevala, tudo, e você cita o Lewis, com quem o Tolkien trocava muita correspondência, eles eram amigos,
Até tem a história, né, que o Lewis acabou se convertendo por conta do Tolkien, tem todas essas influências. E aí seria interessante, talvez, né, isso seria para trabalhos futuros, você vê alguma coisa do Chesterton, de quem o Lewis era muito, ele gostava muito das obras, dos escritos, né? E o Chesterton hoje, ele tá assim, ele virou uma coisa assim meio bandida, meio marginal. Ninguém mais vai procurar o Chesterton, porque ele ou era religioso, são umas desculpas assim muito rasas para não se ler o Chesterton. Ele tem um legado muito grande sobre análise de contos folclóricos, de contos populares. E eu acho que o Lewis, ele bebeu muito nessa fonte, não sei o Tolkien, mas como eles eram muito amigos, eles trocavam muita coisa, talvez só valeria a pena você colocar, né, se fosse uma notinha. Isso você discute com o Cido depois, só para orientar ainda mais o seu leitor no que ainda tem para ser pesquisado, né? A questão da Shelley já foi totalmente respondida. Na página 41, você cita a questão do Harry Potter, né, que você explicou para nós, da banca, para todo mundo que está aqui hoje, que você fez um estudo, né, um estudo monográfico para a sua conclusão de curso, trabalhando com uma personagem do Harry Potter. Só que, lendo o seu trabalho, eu acredito que você poderia citar até outros autores, né, que têm obras tão fundamentais agora para essa novíssima, porque eu já sou da velhíssima guarda, você é a novíssima geração. O Cido é a geração do intermédio, né? Agora eu já sou da velhíssima geração, que é a obra do Howard, que é o autor do Conan, né, que eu, assim, velhíssima guarda, lá das antigas, lá da época romântica. Pô, Espada Selvagem de Conan faz parte da minha vida. Os contos, o ano passado eu reli muitos contos do Howard, que isso acaba sendo uma influência também. E aí eu não sei nem se o Tolkien foi leitor do Howard, né? Curiosidades. E um outro autor fundamental para essa nova geração é o próprio Martin, né? Que esse sim foi leitor de Tolkien. Né? A gente não pode acabar esquecendo de citar esses autores aí que são importantes para essa novíssima geração aí de leitores assim. Eu sou leitora dos três, né? Então eu não conto. Isso é interessante, né? Na página 65, eu gostei muito dessas conexões que você coloca entre o Hobbit e o Silmarillion. Você situa ali o seu leitor, e isso eu achei muito importante, porque, assim, a tua tese assim, já li o Tolkien no tempo que o mundo era jovem, né? Quem sabe um dia eu ainda releia. E você dá muito um roteiro, né, para o seu leitor ali. Assim, você dá, segue por aqui, começa aqui, leia assim primeiro. Porque a gente vê muitas pessoas hoje se encantando com Tolkien, os leitores, e às vezes não sabem muito bem por onde começar. Então, essas conexões foram muito bem trabalhadas, eu achei muito interessante essas conexões que você colocou ali. Aí na página 68, eu vou pedir para você fazer uma correção, tá? Quando você fala da Eda, você coloca o Eda. Não é a Eda. Eda é uma palavra em nórdico antigo que quer dizer bisavó. Então, tanto no português como no nórdico antigo, a bisavó é feminina. Então, é a Eda. Tá? Então, existem a Eda poética e a Eda em prosa, que o Tolkien era leitor voraz das duas, né?
Então, você só faça essa correção aí. Tira o O e põe o A. E tá excelente a coisa. Na página 79, você faz algumas descrições que eu achei também muito interessante dos mundos, de como é que está situado. E aí, depois eu vou te passar essa bibliografia, ó. Ó, que coisa maravilhosa. Winter is Coming, feita por uma senhora, não sei se está dando para ver, mas depois eu mando, tiro uma foto e mando. A Caroline Larrington, tenho o maior orgulho de dizer, colaboradora internacional do Neve, nossa colaboradora, escreveu esse livro maravilhoso sobre os mundos de Westeros. Então, ela vai descrever os mundos aqui, cada um deles. É um livro muito interessante. Grosso modo, é isso que você fez ali numas poucas linhas e numas poucas páginas. Isso também seria... Isso dá mais 2 doutorados, só com os mundos de Tolkien, né? Talvez você e o Cido aí pensem em organizar um outro livro sobre essa questão dos mundos de Tolkien, que isso, eu acho isso uma perspectiva de análise muito interessante para ser analisada, porque as pessoas têm curiosidade, né? Aí os anões, aí os elfos, que reis são esses? O leitor, eles querem conhecer, eles precisam desses roteiros, e eu acho que isso é um estudo que aqui no Brasil se faz necessário. Então, quem sabe até você for fazer um estágio de pós-doutorado, não sei quais são os seus planos, isso talvez seria um caminho das pedras para você seguir, né? E é bem interessante isso. Aí, seguindo, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, você vai lá na página 104, 105, e aí são questões que aí depois eu quero que você me responda. Você vai fazer a descrição dos hobbits, né? Gente simples, gente, como você mesmo falou, usa enxada, usa ancinho, é luz de lamparina, é luz de vela, cozinha lenha. O Tolkien se inspirou realmente naqueles habitantes do fundo lá da Inglaterra, daquelas regiões rurais, onde surge a Rogue Music, aquele povo lá que fica sabendo que o rei morreu 10 anos depois, quando o outro entra. Né? E você também, e aí é uma outra curiosidade, que é uma curiosidade literária, e se for isso, eu acho que valeria a pena você colocar uma notinha. Na página 110, você diz que eles têm um olhar infantil. O Hobbit tem um olhar infantil. E aí eu lembrei do personagem Philip, do Grandes Esperanças. O Philip é aquela criança que não tem pai, que não tem mãe, é criada pela uma irmã que é completamente louca, que é casada com um sujeito que é um simplório de tudo, que todo mundo é bom. E o Philip é essa criança que tem um olhar infantil para tudo, até que depois passa lá por umas coisas, aí o Philip vira gente, até ele conhecer a Estela, que aí volta a ser um belo de um bocó, né? Então, isso é uma curiosidade, se tá rindo, mas fazer o quê? Eu acho o Philip um bocó quando cai nas garras da Estela. A Estela faz dele gato sapato, né? E ele volta a ser o Philip dominado por uma mulher como era irmã. Mas isso é uma outra história. Então, eu só queria saber se o Tolkien ele se inspirou nisso, né? Porque se ele foi... Às vezes vale uma notinha dessa inspiração, né? Para o seu leitor ficar mais por dentro ainda das inspirações do Tolkien. Já estou indo aqui para o final. Você, na página 141, é uma curiosidade minha, você cita lá que eles têm uma espécie de assembleia, né?
que eu vou dizer como é que é a grafia, eu vou ler como pronuncia, Thain, T-H-A-I-N. Não sei se a pronúncia está certa. Isso me lembrou muito as assembleias dos colonos da Islândia. Quando eles saem da Noruega, a gente não quer mais rei, a gente não quer absolutamente nada. Nós vamos nos governar, então faz lá o Althing, né, a assembleia, a gente põe os problemas, nós discutimos os problemas e nós mesmos achamos a solução. E aí eu também me pergunto se a origem disso é esse Althing dos colonos islandeses, quando deixaram as terras da Noruega, da Dinamarca e foram se estabelecer na Islândia. Que também, se for isso, vai merecer, não é um notão, não, 2 linhas lá só para situar o leitor, né? Aí você também vai ir seguindo, até aí nada de novo no front. Uma coisa que me chamou a atenção na página 174, 175, é essa questão do pai do Sam reclamando que o senhor Bilbo está ensinando as letras, né, para ele. Espero que isso não seja nada de mal. Que história é essa de ficar ensinando meu filho a ler e escrever? Né? Meu filho tem que arar o solo. Talvez também merecesse essa coisa desse confronto, né, de um hobbit que não quer mais aquele meio rural para ele. O Frodo parece que está muito sossegadinho ali, né, mas o Sam parece que tem esse olhar mais curioso, ele quer ver o mundo lá fora, né? E aí eu gostei demais quando você vai comparar o anel com a demanda do Santo Graal. Ah, e aí eu curti a coisa, hein? Aí eu curti a coisa. Você está comparando essa demanda, né, essa busca do anel, que é um elemento de destruição, né? Ele vai causar o caos, né? Se o anel tem todo um anel para todos governar. E o Santo Graal é empreendido uma busca, porque o Graal é que vai restabelecer toda a ordem, a fertilidade da terra, a saúde dos homens. Basta, a gente nem precisa ler a demanda do Santo Graal, basta assistir o Excalibur do Burma, naquela hora que toca a Fortuna Imperatrix Mundi e as macieiras estão florescendo, e o Arthur fala, né? O Guinevere sustentou meus pecados, né? Lancelote sustentou a minha culpa, os cavaleiros sustentaram a minha honra. Chegou a hora de ser rei novamente. E o Sir Kai sai gritando, né? Knights, Squires, aquilo, nem Wagner, a Kari que me desculpa, mas nem Wagner fez algo tão épico como aquilo, né? Então eu achei muito interessante. Ah, não, falou Excalibur, mora no meu coração. Excalibur passou em 84 no Cine Veneza, em Araraquara. Rigorosamente proibido para menores de 18 anos. Meu pai me arrumou um RG falso e eu fui com ele. Então, meu pai botou dentro do cinema, num filme proibido. E eu lá com 14 anos, cadê a cena de incesto? Coisa sem graça. Mas vamos. Então, isso também aí é uma grande opção de pesquisa, essa questão demanda do anel e demanda do Santo Graal, né? Aí a Renata já colocou essa questão da bibliografia. E a última coisa, a Renata falou muito dessa questão do juízo de valor. Lá na página 96, você coloca mesmo o juízo de valor, que aí também eu vou pedir para você corrigir. Quando você fala da Idade Média, né, como uma época a mais sangrenta da humanidade, se a gente for pensar, todas as épocas foram extremamente cruéis. A época que a gente está vivendo agora está tendo uma extrema crueldade, né? Vai pensar o que Roma fez com Cartago, destruiu tudo, mandou salgar o solo. Então, você pode dizer que foi um período conturbado, um período com várias
conflitos, né? Mas só muda isso, porque como a Renata já explicou, fica muito juízo de valor. E juízo de valor sempre é meio complicado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar você, Stefano, por ter feito essa tese que fez, e eu reitero isso que o Cido deu essa explicação sobre bibliografia, realmente é fôlego, é fôlego. E trabalhar com o Tolkien, vizinho daquele que não pode ser nominado, né? Às vezes fica complicado até por conta de como você falou, tem que tirar uma interferência religiosa aí que ultimamente está ficando complicada, né? E eu vejo pela leitura que eu fiz do seu trabalho que você realmente conseguiu manter essa neutralidade e você se focou na obra literária. Que quando a gente está se propondo a fazer uma tese, doutorado, uma dissertação de mestrado, e trabalhando com literatura, a gente tem que se focar na literatura mesmo, deixar essas outras. Você até pode fazer uma análise, mas sempre mantendo a neutralidade, né? Então, parabéns e muito obrigada. Luciana, muito obrigado pelas suas considerações, sempre instigantes. Eu sempre aprendo muito com as suas considerações, viu? A sua forma de olhar as coisas. Eu fiz anotações para mim aqui das suas considerações, viu? Muito obrigado. Fico lisonjeada. Fico muito Imagina, que é isso, pelo amor de Deus. A lisonja é toda minha. Tá? E então, muito obrigado pelas considerações. Eu passo a palavra ao Stefano, então, para responder à sua arguição. Oi, Luciana. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Oi, Stefano, que saudades. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado participar da banca e pela leitura. Um prazer. Vou responder assim os pontos que você colocou, né? Sobre o aprofundamento dos pré-rafaelitas, eu não coloquei de propósito, mas acho que precisa mesmo, colocou uma coisinha a mais. Sobre as epopeias, quando eu escrevi isso, foi no projeto, né? Quando eu estava prestando o doutorado, estava no projeto. Então eu falei, vou colocar as clássicas aqui, porque a gente sabe, né, que depois que você foi aprovado no processo seletivo, o trabalho é seu e da banca e aquilo lá, né? Mas no processo seletivo tem muitos Lord Voldemorts e outras coisas lá que vão te avaliar, né? Então eu falei, bom, se eu colocar o Kalevala, Azedas aqui, vai vir uma pergunta estúpida sobre isso, então vou evitar, né, o processo seletivo, né? Então eu fui no que é clássico dentro da visão dessas pessoas, entendeu? Dentro da epopeia. Por isso que eu não incluí outras. Quando eu falo a outra questão do olhar infantil dos hobbits, e já juntando com a questão da infantilidade do Hobbit, que as pessoas falam que o Hobbit é um livro infantil, bom, eu vou tentar responder as duas coisas juntas. Quando eu chamo o olhar deles de infantil, eu me refiro exclusivamente à inocência e o desconhecimento, malícia de mundo, né? Conhecimento do que os cerca. É isso que eu chamo de infantil, né? E eles são brincalhões, gostam de música, o que o Tolkien vai falar não ipsis literis, mas ele vai falar que é a arte do bem viver, né? Viver com alegria, com comilança, né? Os glutões, beberrões, né? Então é isso. Esse é o olhar infantil, o olhar da descoberta. Tudo é novo. Tudo é novo. Mas não um olhar infantil eu sou bobinho. Não, quando o Gandalf explica para ele o poder do anel, o poder de destruição, quem é Sauron, ele entende muito bem. É claro que ele não faz ideia, ele não consegue dimensionar isso porque ele desconhece. Não tem proximidade. Mas não estou dizendo que os hobbits são criancinhas, bobinhas. Então, não é isso. Quando as pessoas que eu vejo que dizem que o Hobbit é infantil, eles vão pela extensão e depois eles falam da profundidade, né?
Falam, não, o Hobbit, o vocabulário dele é mais simples, não acontece muita coisa. Eles sempre comparam com o Silmarillion, né? Não acontece muita coisa, o enredo ele é mais simples, tem menos personagens, então não fica fazendo aquelas descrições longuíssimas que tem no Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Então, quando as pessoas falam que ele é infantil, é porque ele é de fácil leitura. Mas eu não acredito nessa infantilidade, porque eu acredito que os valores que são trazidos pelo Hobbit são valores universais do ser humano, né? A questão da morte, a questão da construção do herói. Ele se torna herói ali. Ele é um autoconhecimento que todos os seres humanos têm, né, no processo da vida. Então, não acho nesse sentido que seja infantil, mas as pessoas falam, geralmente é pela a falta de profundidade, de descrições e tal, por ser uma narrativa leve, não tem muitos personagens. Então, a pessoa fala, é infantil. Então, tudo bem, ele escreveu para os filhos e o objetivo era ser infantil, mas eu acredito que não existe leitura rasa, não existe obra rasa, existe leitura rasa. Então eu posso ler de qualquer forma, né? A criança que lê, ela vai abstrair a quantidade de coisas que ela conhece, né? Por exemplo, os filhos do Tolkien. Mas se você quiser fazer uma leitura aprofundada de todas as questões, além dos enigmas, né, dos jogos de palavras dos enigmas, no pé da montanha, então é nisso que eu acredito. Não... Quando eles falam só, é infantil, porque foi feito para os filhos dele. Tá. E só isso? Esse é o argumento. Então eu discordo. Na página 68, Luciano, eu custei a encontrar a Eda, né? Quando você falou sobre a Eda, tá dentro da citação? Eu acho que sim. É porque Que eu tô com... É porque se for Desculpa. dentro da citação, não fui eu que escrevi. Eu só transcrevi o que estava no livro. Ah, tá. Então, deve ter sido o tradutor que colocou os Edas, ou dos Edas. Certo, certo. Eu posso cicar, mudar, alterar, né, colocar uma nota. Mas isso também é só para você ter conhecimento também para você, né? Tá. Aí, você falou do time, né, da Assembleia. E minha resposta é maravilhosa, eu não sei. Eu não sei, não faço ideia de onde ele tirou isso. Eu sei que tem o Time lá, né, que é uma figura, vamos dizer assim, diplomática ali, que na verdade não controla nada. Né? O Time tá ali, é um figurão, assim, só para ter mesmo. Quando acontece alguma coisa, ele entra. É igual o exército dos hobbits, né? A pequena polícia deles ali. Nunca serve para nada, ninguém, né? Mas vai que acontece alguma coisa, aí a gente monta uma estrutura hierárquica aqui para tomar decisões. Então, eu não sei de onde vem mesmo, não fiz essa pesquisa, não li, eu me lembro em lugar nenhum dessa relação. Inclusive, depois você, por favor, mande para o Cido, para eu achar isso aí, olhar, que vai enriquecer minha leitura. Pode deixar que eu separe e mando, sim. Aí eu anotei das reclamações do feitor, da preocupação com a batata e tal, né? Ele falou da origem urbana, rural, né? E aí de novo, né? Eu sei que já deve ter, virou praxe, né? Mas, de novo, né? A comparação do Graal com o Anel na demanda do Graal, lá no livrinho do Todorov, foi outro presente que a Karen me deu, né? Porque a Karen só me dá presentes, né? E ela sugeriu a leitura, fui lá e falei, claro, tem tudo a ver. Então, tem o anel, né? A paz é a destruição, a perda do anel, e no Graal, a paz, né? A estrutura, a paz é o achado do Graal, né? Então, foi mais um presente da Karen esse. E do juízo de valor, aí eu vou... Esse juízo de valor não foi por preconceito, Luciano, você me conhece. Foi por amor, né? A glorificação do terror e da violência na Idade Média, né? Como algo bonito de ser visto e lido. Então, ficou assim, de mostrar... Porque o que é um período medieval sem cabeças cortadas, né? Não é nada, ele perde todo o seu senso estético, né? Então eu coloquei ali para dar essa valorizada, mas ficou ambíguo, né? Pode se ler isso como uma crítica, né? Uma reclamação. E aí eu vou mudar.
Então, acho que é isso. Acho que eu falei todos os pontos. Tá excelente, Sérgio. Tô bem satisfeita que você respondeu às suas leituras. Excelente. Muito obrigada. Não vou falar. Luciana, satisfeita? Plenamente, roubando as palavras da Renata. Muito, plenamente satisfeita. Tá excelente. Muito obrigada. Imagina, somos nós que agradecemos, Luciana. Com isso que você colocou sobre o Althing islandês, né, na questão do time, eu acho que isso daria uma pesquisa interessantíssima, viu? Porque pode ser, pela maneira com que o Tolkien, que talvez, eu acho que o Stefano não sabe o que é o Althing, certo? Então, o Althing é o parlamento islandês, né? Que foi fundado em 930 depois de Cristo, né? Então todo mundo fala, eu costumo sempre, quando surge esse assunto, né? Todo mundo acha que a democracia ocidental foi inventada nos Estados Unidos em 1776, né? Não foi. Foi na Islândia em 930, tá? Então, eu, assim, só para não te deixar sem uma resposta, porque essa é uma resposta que eu gosto muito dessa questão. Eu acho que o Tolkien estava fazendo uma brincadeira, certo? Porque o Althing islandês é super sério, né? Existe até hoje, tem quase 1.100 anos de existência, né? Esse parlamento. E é bem ao estilo nórdico, né? Aquela coisa que eu particularmente adoro, né? Você chega lá, você fala todos os seus problemas, coloca tudo às claras, objetivamente, certo? E vamos resolver junto isso daqui. Se tem alguém que está com um problema na aldeia, o problema é da aldeia, não é apenas daquela pessoa, né? A gente tem muito a aprender com os nórdicos, né? Nesse sentido. E eu acho que o Tolkien faz uma paródia disso, certo? Da figura do Thain, porque é o oposto disso, que ele é uma figura completamente, assim, representativa, sabe? Olha, temos porque somos uma sociedade minimamente democrática, mas não que tenha uma função social, sabe? Então é algo que mereceria um estudo para ver se é isso mesmo ou se realmente ele se baseou, né, no Althing islandês, o que não seria surpresa, obviamente, tendo ele o conhecimento que tinha, né, da cultura nórdica como um todo, né, principalmente a islandesa e a norueguesa, e a finlandesa também. Não, era só para colocar esse comentário que me chamou a atenção, dentre as várias coisas que que me chamaram a atenção na sua fala, que eu anotei tudo aqui, adorei. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Então, gente, beijo para você também, claro, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Então, conforme prometido, vamos fazer um intervalinho, então, de uns 10 minutos, pode ser. A gente vai para, sei lá, pegar uma água, ir ao banheiro, pegar um café, tá? E daqui 10 minutinhos nós voltamos. Não precisa sair da sala, tá? É só fechar áudio e vídeo. Então, agora no meu relógio aqui são 4h22. A gente volta umas 4h35, pode ser? 4h35 para arredondar. Então, daqui a pouquinho nós damos continuidade, tá? Até já já.